Paz do Senhor, amigos e irmãos que nos acompanham de perto e de longe. Com muita alegria que nós estamos aqui para iniciar a nossa revista Betel Dominical do quarto trimestre. E desta feita estaremos trabalhando aqui no nosso FamaCast Rede Farol, personagens bíblicos virtuosos e marcantes, né? E hoje a nossa lição 1, que nós estaremos comentando aqui de forma muito, como se fosse uma roda de conversa mesmo, de forma bem informal mesmo, para que todos entendam e sejam abençoados com essa conversa, a respeito da vida de Jetro. Conselhos sábios aliviam fardos. E aqui hoje comigo nós temos a alegria imensa de receber dois convidados ilustres. Queria que vocês se apresentassem. Pastor Cleosmar já é conhecido nosso aqui já, né? Conteudista da Rede Farol. Amém. Mateus, Melissa Mateus, Pastor Moisés e aos demais, Pai do Senhor, que alegria poder aqui mais uma vez servir a esse projeto tão especial. Tenho certeza que hoje vai ser mais um dia de muito crescimento na Palavra de Deus. Amém. Estamos aqui também com o Pastor Moisés, que é o nosso superintendente aqui do Ministério de Escola Bíblica Dominical. Pastor Moisés, se apresenta aí para as pessoas. Boa tarde a todos, a paz do Senhor para os nossos irmãos, né? Para mim é um privilégio, uma honra estar aqui com vocês, discutindo esses assuntos. É uma paixão nossa, a Bíblia, né? Os conhecimentos que a Bíblia tem, o máximo que a gente puder aprender, com certeza será de bem proveito para a nossa vida como um todo, né? Mateus, esse trimestre, como nós vamos tratar dos personagens bíblicos na nossa escola dominical, eu achei interessante o sumário que o professor Valdir colocou para a gente, né? Inclusive, já queria avisar a todos que estão participando conosco que o professor Valdir vai estar abrindo o trimestre conosco. Olha, maravilha! Vai ser uma classe única, vai ser uma bênção. O comentarista da revista vai estar abrindo todo o conteúdo para nós aqui na Adefama sede. Então, todos que estão ouvindo já estão convidados. Primeira escola dominical do trimestre, ele vai estar conosco aqui. E eu estava olhando aqui, Mateus, os personagens aqui não são aqueles personagens que todo mundo pode estar pensando, né? Exato, ele fugiu do óbvio. Ele saiu do óbvio e colocou muitos aqui. Caleb, Raabe, Cornélio, Dorcas. Né? O que nós podemos aprender com esses personagens? Abigail, né? Abigail. A bispa Nair ela vai ficar maravilhada, que uma vez ela falou para mim assim, ó: nunca ouvi um pregador falar sobre Abigail. E ela foi muito sábia. Com certeza. Ela é uma das pessoas mais sábias que eu já vi na E quem quiser participar vai estar aprendendo esses detalhes tão importantes, né? Exato. São aquelas pessoas que não são protagonistas, mas que sustentam a obra de Deus. Exatamente. Eu sou apaixonado como Deus, ele usa pessoas normais, né? Pessoas assim que talvez aos nossos olhos não tenha nada de muito grande ou muito valioso. E são exatamente essas que Deus escolhe para poder se revelar, né? Para trazer, né, o seu ungido. A palavra de Deus, ela realmente é maravilhosa nesse sentido. E abrindo aqui nossa conversa, então, gostaria de fazer menção do texto de referência que se encontra em Êxodo, capítulo 18, versículos 21 até o 24. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza, e põe-os sobre por maiorias, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Para que julguem esse povo em todo tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás de carga, e eles a levarão contigo. Se isso fizerdes, e Deus tu mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá a seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Maravilha! Bom, então, para início de conversa, eu sei que nós temos muitos ouvintes que, nascidos em lar cristão, muitas vezes já escutaram várias vezes essa história, mas tem muitos novos convertidos também que provavelmente podem estar ouvindo a primeira vez.
Então, quem seria Jetro? Qual que é essa personagem? Onde que ele se encontra aqui no drama das escrituras? Jetro, ele foi conhecido de Moisés naquele fato que a maioria das pessoas podem lembrar conosco, que é quando Moisés ele vê um egípcio açoitando e aparentemente ia matar aquele hebreu, né? Uhum. E ele salva o hebreu e o egípcio parte para cima e ele mata o egípcio. E aí depois ele percebe que o pessoal já tinha descoberto que ele tinha matado um egípcio e a vida dele já estava correndo risco, porque era inadmissível um príncipe egípcio matar um egípcio para proteger o povo escravo. Olha, eu preciso fazer um parênteses. Eu acho tão interessante porque quem acusa Moisés, faz com que ele tema, são os próprios hebreus. Os próprios hebreus. Né? E para todos ali, Moisés era egípcio. Né? A gente que conhece os bastidores do que foi escrito, da sua mãe Joquebede, né? Mas para os hebreus, Moisés era egípcio. Então, os próprios hebreus questionam Moisés, né? Até porque o nome Moisés é um nome egípcio, não era nem hebreu. Então, ele foge porque ele saberia que nesses impérios absolutistas não existe oposição. A oposição é assassinada, ela tem que ser eliminada para que o império ele venha se estabelecer de forma perene, né, soberana. Então, o Moisés foge, ele fica ali no deserto ali de Midian, ele vê umas meninas tentando pegar água no poço e elas eram pastoras. Se elas eram pastoras é porque esse pai delas não tinha filho homem, né? Só tinha elas. E aí ele salva, e esses pastores ficavam tirando elas para elas atrasarem. E ele não aceita, ele vai lá, tira os pastores que estavam incomodando, salva elas vão em casa. O pai delas, que chama Reuel, né? Ele chama Reuel. Até porque o nome Jetro, ele é um nome mais do título, né? Ele significa excelência. Jetro é um título que poderia até ser, talvez, porque ele era uma espécie de sacerdote, porque o termo sacerdote ele é muito moderno, né? Jetro seria para eles aquele pajé para os índios, né? Entendi. Aquele líder espiritual. Isso, um líder que espiritual. Todas as civilizações tinham, um desenvolvimento universal da espiritualidade, que é a religião, né? Então, esse era o Jetro, era um título, o nome dele era Reuel. Né? Então, essas meninas, a Zípora e a irmã dela, conta que elas chegaram mais cedo, porque teve um egípcio que livrou elas e fez com que elas tomassem a água para os seus animais, o pasto para os seus animais mais rápido. E aí ele foi e mandou chamar ele para ver, porque se ele era um egípcio e estava perdido ali, ele precisava de pouso. Aí foi quando ele conheceu. Eles perceberam, com certeza tiveram afinidade de caráter, né? A afinidade e a afeição, ela tem que estar junto, senão não há relacionamento. Uhum. Então, ele chamou para ficar com eles lá, ele com certeza contou a história dele. Esse é o Jetro que nós conhecemos, aquele que recebe Moisés fugindo do Egito. Ele que recebe em sua casa. E a Bíblia parece que é muito rápido, Mateus, as coisas, o acontecimento. Mas a gente... Porque aconteceu isso, como se fosse um minuto depois do outro. Não. Pode ter passado vários dias até Jetro oferecer a Zípora como esposa. Ele não tinha esposa, né? Porque o casamento ele também é um costume universal, né? Ele é um costume universal. E o casamento monogâmico sempre foi um costume universal, né? Então ele oferece a sua filha, ele aceita e passa 40 anos ali na casa de Jetro, hein? Fala lá. Casa de Jetro. Vou deixar o pastor Cleusmar também, porque senão fica só eu falando. Não, mas tá bom, viu, senhor? Muito bom, continue. E nesse período, né, seria a segunda terça parte da vida de Moisés, e ele começa agora a viver esses anos dentro ali das terras de Midian. Agora você falou a segunda, terça parte, você vai ter que falar as outras agora. É verdade. Porque senão os irmãos não vão entender. Né? Vai lá, Dentro a primeira parte. Dentro da aplicação, né, da vida de Moisés, são 120 anos. Então, dividir nas três partes. Dos 0 aos 40 anos, Moisés desenvolve dentro do Egito. A segunda parte, né, a segunda terça parte, é dos 40 aos 80, onde ele está ali em Midian, constitui família. Uhum. E a última parte, né, a terceira parte dessa equação é quando ele agora dos 80 aos 120 se dedica à vida, digamos, ministerial, aonde tem a experiência da sarça ardente. Ele vai para o Egito e de lá liberta o povo até
ele ser levado pelo Senhor lá no último capítulo de Deuteronômio. Então, nessa segunda parte, de 3 partes, na segunda parte dos 40 anos de Moisés, ele já está ali agora. Mal ele sabia, né, que Jetro também iria acompanhá-lo na nobre missão que Deus havia já colocado ele para executar. E Jetro tem uma função muito específica, muito elogiada, porque quando Moisés agora está com o povo e começa a conduzir este povo para a terra prometida, tudo ali era novo. Aquela formação, porque imagina só, você tirar milhões de pessoas, segundo alguns acreditam, contando com mulheres e crianças, ultrapassa o número de 2 milhões de cabeças, digamos assim. É muita gente. E não estou aqui defendendo o povo hebreu nas suas fraquezas, digamos assim, na sua incredulidade, mas já estavam ali por alguns séculos. E até você arrancar a cultura egípcia e instalar algo novo, né, totalmente novo para eles. Tanto para certeza. Moisés, porque Moisés tinha a figura de pastor, ao mesmo tempo tinha a figura política, porque nasceriam leis para julgar a nação. Então não era só leis na questão de espiritualidade, mas também na sua moralidade. Uma nação nascendo. Sim, ele assume também uma forma ali de o profeta por excelência. Com certeza. Ele que fala da parte de Deus. Com certeza. Um homem que conhecia Deus face a face. E por que Deus foi tão face a face com Moisés? Porque aquilo lá era uma coisa muito fora da realidade em todos os aspectos, né? Então, para o egípcio, para Faraó, endureceu o coração dele. Deus fez isso para poder revelar os seus sinais e mostrar quem era o Deus que iria com ele e acompanhar. Isso também não pode deixar de lado as questões humanas, né? Primeiramente, esse povo acreditar da terra prometida e ir por deserto, digamos, a Deus dará, humanamente falando, debaixo de uma promessa, e depois contemplar os milagres de Deus. Aí vem depois o peso da responsabilidade de Moisés, de ser cobrado, né, por comida, por teto, pelo tempo e por outras questões mais, né? Eu vou falar uma verdade, porque esse povo não era fácil, não. De jeito nenhum. Mas sabe uma coisa? Às vezes a gente é fácil a gente apontar a gente olhar para a história e falar assim, esse israelita, o povinho, dura serviço. Mas sabe que às vezes a gente é do mesmo jeito? Com certeza. Não, às vezes não, sempre, né? Só muda o tempo. Quando a gente está ministrando, eu ministrei um certo tempo o Pentateuco aqui na FACEB, né? Eu gosto muito do Pentateuco porque Gênesis tem toda a Bíblia dentro de Gênesis, né? Tudo. O resto é cumprindo Gênesis, né? E Êxodo, que começa o cumprimento de Gênesis, o pessoal fala muito mal do povo de Israel, mas na verdade nós não somos melhores do que eles, porque veja bem, a gente citou, até saiu um pouquinho da história de Jetro, mas eu acho interessante o fato de o pessoal estar no deserto. Veja bem, lá tinha velhos morrendo, lá tinha as crianças nascendo, lá tinha adolescentes, jovens, namorados, casamentos. Foi 39 anos no deserto, então tinha tudo. E quando falta água ou quando falta alimento, ali era uma necessidade básica de sobrevivência, não era luxo. Com certeza. Sim. Então veja bem, poucos dias sem água, quantos idosos que morreriam? Quantos bebês que morreriam? Então ali é uma situação de extremo desespero, porque é uma situação de sobrevivência prática. Nós aqui, nós não conhecemos essa situação. E por muito menos nós desesperamos. Então, aquele desespero dos hebreus, do povo que foi junto também, ele é completamente razoável para o homem. Né? Se a gente tentar contextualizar, tentar estar lá dentro mesmo, é uma situação desesperadora. Se você tiver um bebê e você não tem água mais, como é que vai fazer? Então o pessoal desespera. Os animais morrem de fome, apodrece e as doenças e as pragas. Então, assim, quando a gente... O primeiro momento do ser humano é acusar o próximo, até inconscientemente, para ter um deleite de é um remorso pessoal, que nós sabemos que nós não somos aquilo que deveríamos ser. Então, nós achamos defeito nas pessoas, inconscientemente pode até ser um alívio para amenizar a minha necessidade de uma culpa. E tá lá, né?
A consciência da gente, ela tá ali como uma fagulha do Espírito Santo, tentando sempre voltar a gente pro caminho. Uhum. Esse é o trabalho da consciência. Por isso, quando as pessoas tentam anular a consciência, que é uma tolice que muitas pessoas tentam, na verdade, ele está anulando o seu próprio ser. E aí ele vai entrar numa espiral de destruição. Aí, vamos fingir que não tem pecado, vamos fingir que tudo é normal. Uhum. Por quê? Porque talvez vai aliviar o sentimento de culpa e peso que o ser humano carrega. E não alivia. Se tivesse aliviado, quantas pessoas tentam isso diariamente? Com certeza. Né? É verdade. Então, essa crítica ao povo de Israel, na verdade, ela mostra uma infantilidade nossa. Verdade. Porque Verdade. pelo menos eles já estão melhores do que nós, porque eles saíram. E nós sairíamos? Chega alguém aqui, Mateus, pega todas essas coisas Nós aí. estaríamos do lado de quem? Vamos? Não posso ir não, porque eu tô bem empregado, não, porque é minha Muito empresa, bem não, colocado. porque a escola das meninas aqui é muito boa. Então, assim, talvez, olha lá, se nós não tivemos mais um pouco. Não, a pergunta qual lado que você ia estar gritando lá se era Jesus ou Barrabás? Exatamente. É verdade. Todo mundo gritou Barrabás. Exatamente. Né? Aqueles que viram os milagres, o povo era todo mundo, estava ali assistindo e gritaram Barrabás. Né? Exatamente. Então a gente superestima demais a nossa bondade, e essa bondade não existe, ela é fruto do Espírito Santo. Ela é Plenamente, verdade. plenamente. Não, isso aí realmente é muito coerente, né? E são verdades que às vezes confrontam o nosso ego. Mas a Bíblia não faz questão de massagear o nosso Não. ego em momento nenhum. Nenhum. Tem que curar ele. Hein? Exato. Eu acho muito interessante como o senhor falou realmente que Jétro, quando ele fica sabendo o que Moisés faz ali pelas suas filhas, ele manda chamar aquele homem, né? Muito provavelmente, às vezes a gente é pego na sequência da narrativa. A gente acha que tudo acontece muito rápido, mas realmente, muito provavelmente, houve ali um tempo de adaptação, que eles se conheceram. E eu acho que explica muito o fato de Jétro e Moisés terem se dado muito bem, porque Moisés, desde sempre, ele se mostrou uma pessoa que odeia a injustiça. Né? Uma pessoa que luta pela justiça. Quando ele vê aquela injustiça sendo praticada contra as filhas de Jétro, mulheres que ele nem conhecia. E eu acho que isso aqui também é a Bíblia já prenunciando o papel masculino, como aquele que cuida, como aquele que protege, né? Uma figura de proteção. E aqui a gente sabe que a gente vive sobre uma sociedade patriarcal, no sentido de que o patriarca, aquele que era o chefe da família, ele tinha que prover mantimentos, proteção, né, para casa. E Jétro, então, ele chama Moisés para fazer justiça, né? Então vamos chamar esse homem, vamos ser justos com ele, vamos dar ele um pão para ele comer, uma ceia. E nasce ali, então, esse relacionamento, né? Então Jétro, ele dá a sua filha Zípora, né, por esposa para Moisés. Sim. Nessa época aí, Mateus, era muito comum as pessoas que andavam errantes, as pessoas terem muita hospitalidade. Porque eles estavam arriscados a morrer, né? Todas as noites. Você lembra lá em Juízes, né? Que aquele profeta ficou na cidade, chamaram ele para... É verdade. Né? Os anjos chegaram lá em Ló. Então, as pessoas que andavam errantes, provavelmente elas vinham com problemas. Se elas não tivessem com problemas, elas estavam na sua família. É verdade. Então, elas estavam errantes, as pessoas olhavam, esse cara chegou aqui na região. Olha, tal, não pode ficar aqui e tal, senão o pessoal mata, porque não tinha sistema de segurança pública. Não. A segurança era você mesmo. Por isso que o pessoal fala da questão patriarcal como se fosse no tom pejorativo. Na verdade, é um tom que não é pejorativo. Exato. É um tom da necessidade, porque o homem tinha mesmo, porque era questão de vida ou morte. Né? Então ele tinha que proteger a sua família mesmo. Não era só porque era um luxo, ele queria. O homem nunca foi patriarcal por luxo, era pela a natureza das coisas. Eu ouvi uma frase que eu achei ela muito interessante, que fala assim, o papel do homem é sangrar. Né? Então, quando a gente fala de uma sociedade patriarcal aqui no sentido, eu não falo em tom pejorativo, é no sentido de que a sociedade, ela se organizava em clãs. Exato. Né? E tinha os chefes de clã. E o chefe de clã, o papel dele realmente era se gastar na proteção da família, no sustento da família, tomar as decisões difíceis para a família, né? Eu fico pensando, Moisés, o próprio Abraão, né? Quando ele toma aquela decisão, ele fala assim, não, nós vamos ir errantes para uma terra, eu não sei aonde ainda. Quando a gente fala assim, a gente pensa que foi ele e Sara sozinho. Não.
ele era responsável por muita gente, pessoas. muitas pessoas. Era uma caravana rica muito grande. É Exato. aqui que entra dois pontos que eu acredito muito relevantes para Moisés e Jetro, essa dupla imbatível. Primeiro, ainda lá em Midian, eu costumo dizer que Moisés ele tornou-se o que chamamos de escravo da lealdade. Porque quando um caráter de uma forma limpa, de um caráter intocável, como era o de Moisés, porque foi por justiça que ele teve que fugir, né, por aquilo que ele viu de injusto, tentou ser justo e sofreu as consequências, ou iria sofrer pelo menos, mas fugiu antes. Então a gente já vê ali o coração de Moisés, um reflexo de que o que ele tinha dentro dele, né? Por mais que crescia, desenvolveu no Egito, mas tinha algo ali que certamente Deus também já havia sido manifestado de alguma forma. Mas quando ele é recebido com água, com pão, com tenda, e futuramente com trabalho, e até depois posterior à família, então Moisés se torna ali, ele veste uma roupa como escravo da lealdade a Jetro. Porque Jetro tinha o poder de escolha de não abraçá-lo. Sim. Uma vez que cada clã defendia a sua tribo, as suas terras, né? Porque qual que é o pensamento disso? Poderia ter a possibilidade, no texto não diz isso em nenhuma hora, mas em outras culturas, em outras fases da história similares a esta, era até comum de umas perseguições aos fugitivos para onde ele fosse. Então, Jetro, recebendo Moisés e o instalando, ele até corria risco de talvez Faraó dar na cabeça de sair atrás de Moisés. Isso não era incomum. Nem que demorasse 10 anos para encontrá-lo ou algo do tipo, né? O que poderia. Então, Jetro, ele assumiu esse risco que poderia acontecer esse eventual, que não aconteceu de fato. Então, Moisés, como era um homem muito intelectual, ele poderia ter feito esse tipo de cálculo. E então, devolvido essa como um escravo da lealdade. Por quê? Aonde eu quero chegar? Eu já quero linkar agora aqui de volta à nossa fala anterior, lá no deserto, que ele recebe a pressão da responsabilidade. A água, vamos lá, uma figura de linguagem, a água seca, o salário não cai na conta, o carro quebra, acontece alguma coisa fora do controle e a pressão em cima de você. Você é o responsável. Né? A sua esposa, os seus filhos, ou a igreja, os seus funcionários, colaboradores esperam de você uma saída para respirar. Sim. E agora o que fazer? Ou quem ouvir? Então Moisés poderia ouvir outras pessoas. E por que ele ouviu Jetro? Que aparentemente não tinha uma figura tão expressiva nesta missão de libertação. Ele poderia ouvir Arão, Moisés poderia fazer a outra forma de buscar uma orientação. Mas por que Jetro? Porque ele já faz a linkada lá de trás, né? De tudo aconteceu. E quando o Jetro fala, que é a direção agora da aula, né? Nos conselhos para administrar essa pressão sobre Moisés, ocasionada pela responsabilidade que estava sobre ele, ele acha isso muito louvável e ele consegue encontrar escape. Ele consegue oxigenar daquela pressão. E de repente, agora o que eu vejo que a retribuição que Moisés talvez poderia oferecer ao seu sogro, por tudo que ele fez permitir, é justamente ouvi-lo, acatá-lo, claro que debaixo de uma orientação divina, debaixo de uma coerência, de um sentido lógico também. Ele como se ele ali tivesse, não que não estava já pronto para morrer junto, por uma causa, mas fortificado ainda mais este relacionamento. Esse detalhe que o senhor está falando, pastor Cleusmar, Moisés conhecia Jetro. Exatamente. Talvez ninguém lá conhecesse Jetro, mas Moisés conhecia Jetro. E quando a gente conhece alguém, isso valida ou invalida tudo que essa pessoa fala para você. Com certeza, se Jetro não fosse essa pessoa admirável, Moisés não tinha escutado ele, até porque ele não teria o que oferecer a Moisés. Perfeitamente. Veja bem que Jetro amava Moisés ao ponto dele perceber o que Moisés precisava. Jetro não precisava daquilo. Exato. Não, a vida dele era a vida do sogro do chefe. Isso. E interessante que Moisés não pede conselho para ele. Não. Jetro, na sua sabedoria e no amor que ele sentia pelo seu genro,
Ele percebe uma situação e ele fala, meu filho, se você continuar dessa forma aqui, você vai morrer. Vai morrer, não vai suportar. Né? Não vai suportar. Só um parênteses, só pra gente fazer só pra linkar aqui o fio da meada, se tem alguém que tá nos ouvindo que ainda não conhece essa história, Moisés, depois que ele se torna genro de Jetro no deserto de Midian, ele se torna pastor das ovelhas de Jetro, ele começa a trabalhar com o sogro, até que ele é chamado, né, por Deus do meio de uma sarça ardente, para que ele vá falar com Faraó, para que liberte o povo hebreu que era escravo no Egito. Então acontece toda aquela história pirotécnica, Vingadores 7 da Marvel, e milagre, e sinais, maravilhas. O povo sai, Deus abre o Mar Vermelho, o povo passa por entre, o Faraó vem atrás, Deus fecha o Mar Vermelho no meio de Faraó, seus carros, seus exércitos. E nesse momento aqui, Moisés está com um povo ali na beira do Monte Sinai, já no deserto. E Jetro, que era o sogro, vai ao encontro de Moisés para levar para ele a sua esposa Zípora e seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. E nesse momento, né, Moisés se alegra ali que o sogro vem trazendo a esposa e os filhos, né, eles estão ali juntos. E ali Jetro, ele percebe como que era o labor de Moisés junto com o povo vinha trazer todas as causas para ele, para consultar talvez até orientação divina. E Moisés atendia o povo um a um. Um povo que, igual o pastor Cleosmar pontuou, que se for contar mulheres e crianças, pode chegar até 2 milhões de pessoas. Então, realmente uma tarefa assim, muito, muito dispendiosa que realmente, se ele não arrumasse uma forma ali de se organizar melhor, de estruturar melhor essa gestão da liderança do povo, ele não ia aguentar muito tempo nessa toada. Com né? certeza. Então, Jetro ele vem e tá ali e dá um conselho, dá um bom conselho pro seu genro, que seria o conselho de... O conselho de Jetro foi... O conselho de Jetro foi que ele dividisse a carga, né? Que ele separasse as responsabilidades por grau de importância. Né? Ele pegava o grau de importância. Veja, a gente tem uma falsa noção de que a nossa geração é mais inteligente do que a anterior. Isso é uma ilusão que toda geração que chega tem. Aí ele vai amadurecendo até chegar o momento que ele percebe que os pais sabem muito mais do que ele porque tem mais experiência de vida, né? E nessa época que não havia tanta tecnologia não é sinônimo de sabedoria e nem de maturidade, o ser humano é muito mais exigido. Menos tecnologia, o ser humano é mais exigido para sobreviver. Então ele tem que ser mais inteligente, ele tem que ser mais perspicaz, ele tem que ter os sentidos mais aguçados. Certo. Então, com certeza, a ausência de tecnologia força o ser humano a ser maior e melhor. Né? Jetro, ele percebeu que aquele caminho ali era de morte. Falou, você não vai conseguir nunca. Você começou a tirar a areia do deserto do Saara aí com uma colherzinha de sopa de chá, né? Então você não vai conseguir. Nós temos que organizar. Mas tem um detalhe, Mateus, antes da gente entrar aí, você já puxou para esse assunto, né? Mas tem um detalhe que aconteceu antes disso aí. Que foi quando Jetro ele chega, Moisés faz toda a cerimônia de recebimento, né? De honra, né? Pelo ancião, pela personalidade religiosa que ele era. Aí Moisés conta todos os detalhes que aconteceu no livramento de Israel. Jetro, então, ele faz um sacrifício o grande eu sou. Essa, para mim, é a cereja do bolo. Ele faz um sacrifício ali. Nós, nesse momento histórico, nós não temos sacerdote, nós não temos linhagem sacerdotal, nós não temos instituição nem consagração de nada. Jetro traz esse holocausto ali ao Deus, né, que ele chamou de Elohim, lá fala o nome dele, né? Ele faz porque Deus é Deus, né? Sim. Essa palavra Deus é muito moderna, né? Era Elohim. Tá o Senhor, né? Senhor maiúsculo. O Senhor é o que nós falamos hoje, né? Mas se eu não me engano, acho que quando tá o Senhor maiúsculo assim, é porque no original tá aquele tetragrama YHWH. Javé. Yavé, né? Aqui na Bíblia aqui o grande eu sou. Aqui na Bíblia esse aqui é o King James, ele fala o nome, né?
que talvez Moisés utilizou para ele, né? Aham. E ele faz o sacrifício a esse Deus, que ele é o Deus dos deuses, né? Ele é o Deus dos deuses. E aí surge aquela questão que a maioria das pessoas que questionam a Bíblia, fala, e Deus e as outras nações que não tiveram o Evangelho, nem a chegada do Evangelho? Aí traz aquele assunto na mesa que é o testemunho de Deus por todas as nações da terra, né? Testemunho de Deus. Ele é abrangido muito lá em Romanos. Exato. Lá em Romanos, Paulo trata esse assunto, né? Da lei no coração do homem, né? Que era cravada. Não era a lei de Moisés, era a lei de Deus cravada. A lei de Deus. Na verdade, é a lei natural da vida. Sim. Né? O que Deus exige nada mais é do que você cuide de você e dos seus. Uhum. Não tem nada mais do que isso. Ele falou isso para Miqueias, né? Sim. O que é que Deus exige de você, homem? Se não é andar, praticar a justiça, ter misericórdia e ser humilde diante de Deus. O que mais? Só isso. Nada mais do que a lei natural da vida, né? Então esse assunto é muito interessante porque tem um livro que é clássico nosso, né, dos protestantes, dos evangélicos, que é Fator Melquisedeque, de John Richardson. Conheço. Né? Maravilhoso para quem é missionário, né, igual o pastor Cleosmar, é obrigatório. Faz parte. Obrigatório. Faz parte do currículo. Faz parte do currículo, Don Richardson, né? Ele tem vários livros, né? Eu li alguns outros dele também, interessantíssimos. Todos são maravilhosos. E lá ele trata muito de Melquisedeque, que era o sacerdote, muito antes de Jetro. Sacerdote do Deus Altíssimo. Jetro, Melquisedeque, Abraão apresenta Melquisedeque, ele traz oferta a Melquisedeque. Melquisedeque abençoa Abraão. Veja bem, o maior abençoa o menor, é a discussão de Hebreus, ó. Lá em Hebreus fala que o maior é que abençoa, Melquisedeque abençoa Abraão. Isso é quantos milhares de anos antes de Moisés. É. Né? Então, acho que a gente até vê essa questão aí na própria figura de Jó. Né? A história de Jó. Ele oferecia sacrifícios a Deus pelos seus filhos, né? Então, e nessa época não tinha lei, não tinha... Ele é antes de Abraão, né? Não tem nenhuma figura na questão sacerdócio ou algo do tipo assim para... Na verdade, aí já é algo que é pessoal meu. Toda essa estrutura religiosa, ela foi criada tentando voltar. Porque Adão estava com Deus. Né? Então, mais próximo de Adão, mais próximo de Deus. Né? E depois separou tanto de Deus que Deus chamou Abraão. Eu acredito, pessoalmente, isso não é doutrina, não é só uma opinião pessoal, eu acredito que Deus possa ter chamado outras pessoas também, como chamou Abraão. Mas Abraão respondeu positivamente. Sim. Ele respondeu positivamente. E a Bíblia não é a história de Deus nas nações. Isso as pessoas confundem. A Bíblia é o plano de salvação. Ela não é nem a biografia de Jesus, porque na Bíblia fala muito mais de Davi do que de Jesus. É verdade. Fala muito mais de Moisés do que de Jesus, mas o centro da Bíblia é Cristo. Né? Por quê? Porque ela é o plano de salvação. Né? Então o apóstolo Paulo vai discutir lá em Romanos, aqueles que não tiveram a lei, mas fizeram a própria lei no seu coração, porque Deus cravou. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas, elas tinham a maneira, o Espírito de Deus sempre comunicou com o Espírito humano se ele quisesse. Então a pessoa poderia adorar a Deus ali. Inclusive lá em Romanos, Paulo vai dizer que essas pessoas são indesculpáveis diante de Deus. Exato. Porque elas tiveram a revelação de Deus nas coisas criadas. Nas coisas criadas. Mas ao invés de adorar o Criador, adoraram a criatura. É o que Paulo diz também sobre esse sentido, sobre a lei moral. Né? Por mais que naqueles tempos antigos, em outros povos, talvez não tivesse a questão física ou de tato, ou enfim, concernente às leis de Deus, a moralidade do homem, etc., mas Paulo nos enfatiza sobre essa lei moral interna, que faz parte da criação do homem. Né? Então, eu não preciso saber de uma lei que eu não posso matar, porque dentro de mim acusa quando eu cometo tal ato. Né? Então, concernente a isso, existe uma... Eu acho que, se não me falha a memória, esse próprio livro, se não me falha a memória, faz tempo que eu li ele, mas ele fala que também Deus fez o homem com DNA de adoração. Então, o que justifica ter tantas religiões no mundo, em tantas culturas e povos e etnias, é a busca incessante de buscar a um ser superior para render a ele. Exato. E aí o senhor bateu no ponto que eu acho que casa o que
o que os dois comentaram. Existe, eu percebo, né, que até por conta da Imago Dei, que está dentro de todo ser humano, a imagem e semelhança, parece que há no imaginário coletivo uma sensação de que o homem caiu de um estado de graça. Você pode ver que todas as religiões do mundo é uma busca, parece que é uma eterna tentativa de voltar ao Éden. E parece que existe no imaginário coletivo um sentimento vívido de que o homem está em débito com o divino. Por isso que na maioria das religiões que se criam por aí mundo afora, é preciso pagar penitências, é preciso fazer sacrifícios, é preciso o homem fazer alguma coisa para alcançar. Sempre pagar, né? Para pagar. Exato. E é por isso que o cristianismo bíblico, ele é diferente de todos os outros. Exato. Porque nós servimos a um Deus que veio de encontro ao ser humano. Ele pagou. Nós temos trabalho a fazer? Temos. Mas o grande trabalho, né, com T maiúsculo, ele já foi feito na cruz. Isso que eu acho que é maravilhoso e diferencia o cristianismo bíblico de todas as outras religiões do mundo. Exato. Né? Mas voltando pro Jetro. Vamos lá. Bora. Conversa boa é assim, a gente vai abrindo janelas, né? Eu acho muito interessante porque, igual o pastor Moisés disse, Moisés conhecia Jetro. Ele sabia que ele podia tomar conselhos dele. E eu vejo, talvez hoje, na nossa geração, algo que tem acontecido que é muito preocupante. A gente não vê mais jovens tomando conselho com os mais experientes. Uhum. Pelo contrário, a gente vê as pessoas pegando conselho com o ChatGPT. Né? É o que mais tem hoje, a gente fazendo terapia com o ChatGPT. Eu acho isso, assim... vocês acreditam que a gente vive hoje, talvez, uma crise, talvez da estrutura familiar, hierárquica, ou talvez faltem pessoas com sabedoria e discernimento bíblico para estar aconselhando os mais jovens? O que aconteceu que a gente perdeu? Parece isso. A gente vê, inclusive, na história dos reis, os reis tinham conselheiros e sábios que estavam ali, né, para ajudar a tomar decisões. E a própria palavra de Deus, talvez na pena de do mais sábio dos reis que passou por essa terra, vai dizer que na multidão de conselhos, a sabedoria. Né? Será que a gente perdeu um pouco essa essência de buscar conselho com os mais experientes, com aqueles que são mais experimentados na fé do que nós? Partindo da raiz da aula de hoje, né, de Jetro, a quem nós recorreremos para buscar conselho define aonde nós queremos chegar. Revela a nossa intenção do coração e define aonde nós queremos chegar. Então, por isso que, primeiramente, o buscar conselhos é algo extremamente fundamental. Ele pode ser dois extremos. Um conselho com a pessoa certa, você pode ir lá para cima. Um conselho com a pessoa errada, você pode ir lá para baixo. Então, essa comunhão de Moisés e Jetro revela que Jetro vestiu a camisa que Deus colocou na vida de Moisés no projeto de libertação. A preocupação dele de ver o seu genro ali se definhando talvez pelas preocupações, pela pressão da sua responsabilidade e que limitaria o seu tempo até mesmo de vida, por que não? Porque pressão, certeza. A saúde mental, emocional, né, a ansiedade, não come, não dorme, não bebe água, enfim, desregula tudo. E ele, então, ele toma a iniciativa e surge até um clarão para Moisés, que ele precisava de fato disso. Né? Então, eu lembro de uma experiência... Ele propõe uma estrutura moderna, né, de hierarquia, de liderança. Exato, né? Que isso depois se estende tanto no deserto como também depois da própria Terra Prometida. Eu lembro de um fator comigo, experiência. Eu sempre tive o hábito de viajar para o Brasil afora em busca de cursos, palestras, seminários para enriquecer, né, tanto o conhecimento teológico como também a liderança, ministério, etc. E eu participei de um evento, não vou mencionar o local, assim... por questão de ética. Conta! E eu fui para um seminário de 9 dias para pastores do Brasil inteiro.
Era numa base de missões muito legal, em outro estado, né? Tinha que fazer um aporte, aquela coisa toda, e eu fui. E ali fiquei por 9 dias, internado, de manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. Só parava para comer, ir ao banheiro e dormir. E ali ao longo do cronograma do seminário, entrou uma aula que eu fiquei, a primeira reação minha foi de murmuração. A aula era sobre educação física, sobre alimentação, sobre exercício físico, academia, caminhada, e eu fiquei indignado, pastor Moisés. Eu gastei dinheiro nesse curso, passagem aérea, mais não sei o quê, para vir aqui, longe né, da família e tal, para poder ter que aprender a caminhar, correr, academia, essas coisas, para quê? E nessa aula eu vou descansar um pouco para voltar na aula seguinte, que é uma outra matéria, um outro assunto. Só que aí, quando eu estava a caminho do meu alojamento, eu fiquei pensando, mas gente, não é possível que esse pessoal aqui tão intelectual, tão inteligente, eles vão fazer alguma coisa assim tão... Fora da curva. Então... deve ter algum caroço nesse angu. Por curiosidade, no meio do caminho eu voltei. Voltei e fui para a aula de educação física, dentro da sala de aula. Sentei e falei, vamos ver o que vai sair. Aí, com 5 minutos, o professor me ganhou com a seguinte colocação. O que adianta Deus te colocar, te dar uma visão, te dar dons espirituais, dons ministeriais, Deus te dá dinheiro, Deus investir em tudo para você, se tu não tem saúde para executar? Aquela história, né? Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Se eu matei o cavalo, eu não posso mais levar a mensagem. Então, aí eu falei, rapaz, não é que é verdade? Então, talvez isso foi a mesma aplicação de Jétro para Moisés. O que adianta ele ter tudo, a direção, tal, o respaldo, e ele não vai ter saúde para executar? Né? E o lado ruim de um mau conselho, um exemplo futuro que aconteceu, que até hoje é uma mancha em Israel, que foi a divisão, foi com o próprio Roboão. Exato. Né? Foi ouvir o conselho dos mais velhos, não foi muito legal. Ouvir dos mais jovens, isso aí é legal. E aconteceu o que aconteceu. Então, eu acho que definitivamente, já para ouvir aqui o nosso pastor Moisés, o conselho, né? A quem eu busco o conselho revela nesse buscar o que está no meu coração e aonde eu quero chegar. Por isso que ele é indispensável, seja na igreja, na família, na carreira profissional. O aconselhamento ele é indispensável para qualquer esfera da vida. É bem lembrado o Roboão, né? Que ele fez, né? Nossa. Na verdade, foi profetizado, né? Uhum. Que o reino ia ser, e ele simplesmente fez o que o coração dele ia fazer mesmo. Exato. Ainda que não que a profecia não exima o Roboão da sua responsabilidade. Não. Né? E na profecia é só contar, né? As pessoas acham que profecia é mandar. Não. O profeta, ele é aquele que fala o que Deus conta para ele. Só isso. Se ele falar dele mesmo, ele não é profeta. Já perdeu. Aí ele é pregador, mas não é profeta. O profeta é aquele que Deus conta algo que vai acontecer. Né? Em Amós, não é isso que fala? Que eu não farei nada sem antes revelar para os meus santos profetas, né? Uhum. É um detalhe que você falou, só retrocedendo um pouquinho, porque o pastor Cleosmar ele já ampliou bem, né? Lembrou muitos fatos importantes. Quando você falou assim que o pessoal está pegando conselho em site GPT, isso é um diagnóstico muito ruim, né? Porque o conselho é uma informação com amor. Né? O médico ele não dá conselho, o médico dá informação. Ele fala para você assim, não, você tem 6 meses de vida, toma esse remédio aí e pode ir para sua casa. Próximo. Isso é uma informação importantíssima, mas não tem amor nenhum. Uhum. Né? Então, o conselho, ele só pode ser conselho se ele vier de alguém que ama, senão não é conselho. O nome de Deus é conselheiro. Né? O nome de Deus é conselheiro. Nossa, é verdade, né? Então, o conselho, a pessoa que só pode dar o conselho quem ama. Né? Senão ele só está contando uma informação científica ou não. Uhum. Então, veja bem, a sociedade não é uma sociedade que não pega conselho. Por quê? Porque esse laço ele está sendo minimizado, ele está sendo prejudicado. Esse laço de amor. Hoje as pessoas têm pais ausentes, são pais, são filhos órfãos de pais ausentes, né? Órfãos com pais. Esse diagnóstico é muito sério. E aí, então, você não tem ninguém que você considera para você receber aquele conselho. E às vezes a gente que trabalha em direito, a gente vê muito isso na área de família, aqueles homens que passaram a vida inteira só pagando pensão,
ele talvez poderia ter sido diferente, mas aí a hora que vem o problema e ele vai aconselhar, ele não tem autoridade. O conselho ele só vai ser recebido se a pessoa tiver autoridade para aconselhar. Uhum. Você pode escutar qualquer pessoa na rua, mas não é conselho. Por quê? Porque ela não tem autoridade. A autoridade você não compra e você não ganha. A autoridade é algo conquistado pelo caráter. Uhum. Então você só escuta alguém quando você conhece que essa pessoa te quer bem. Uhum. Por que Moisés escutou Jetro? Porque ele conhecia que Jetro lhe queria bem. Senão ele não tinha escutado. Sim. A ideia de Jetro, ela não foi uma ideia sensacional. Você falou que é uma questão moderna. Não tem modernidade na inteligência. Não existe modernidade na inteligência. Só existe modernidade na tecnologia. Na inteligência não tem modernidade. Então, sempre a maneira organizacional humana foi a mesma. Você vai organizar por funções. A hierarquia não é importância. A hierarquia é funcionalidade. Uhum. As pessoas confundem hierarquia com importância. Eu estou nesse organograma da empresa, eu estou nessa hierarquia, eu estou nessa função aqui. Uhum. Ela tem um grau de responsabilidade, certo. Ela tem um grau de desgaste, ela tem um grau de peso, e por causa desse desgaste, peso e responsabilidade, eu tenho uma remuneração compatível com o desgaste. Não é porque ele é mais importante do que o subalterno, até porque não existe a empresa se não tiver aquela pessoa que executa. Com certeza. Entendeu? Então vamos pôr todo mundo aqui é tão importante, todo mundo é gerente. Acabou a empresa. Acabou a empresa. Uhum. Então todas as instituições de organização humana, elas são geradas nesse raciocínio que Jetro fez. Eu fiquei abismado porque Moisés já não tinha feito isso. Nisso, né? Porque Moisés, ele tinha toda a ciência do Egito. Ele era muito culto. Em Hebreus, ele classifica Moisés. Né? Por que ele não pensou nisso? Porque ele tinha tanto problema que a gente fica só resolvendo problema. Por isso que a gente precisa de escutar alguém que talvez não esteja ali. Por quê? Porque ele tem uma visão mais ampla. Uhum. Então, Moisés estava afundado no problema, ele não estava enxergando. Aí Jetro vê aquilo ali e ele sabia que Moisés ia escutar ele, porque se eu sei que você não vai me escutar, eu não vou falar. É verdade. Eu não vou falar. Para que eu vou falar para alguém que eu sei que não vai me escutar? Uhum. Não vou perder tempo com isso. Então, o Jetro, ele já sabia, pela intimidade que eles tinham de pai e filho, que Moisés ia escutar ele. Uhum. Né? Então, o Jetro fala e Moisés realmente... Ele podia, várias vezes, podia pensar, por que eu não pensei nisso? Isso não é razoável. Todos os reinos são feitos naquela organização. Uhum. Moisés viu o reino do Egito gigantesco. Ali também tinha as suas organizações. É verdade. José, o que José fez na época do Egito? Ele organizou ali para a questão financeira. O que José fez foi muito mais complexo do que o que Moisés fez muito ali na questão organizacional. Realmente. Né? Então eu fiquei admirado porque Moisés não pensou naquilo. Por quê? Porque ele só tem uma explicação. Ele estava afundado nos problemas, sobrecarregado. Quando a gente está sobrecarregado, a gente só quer aliviar. A gente não enxerga com clareza. A gente perde o raciocínio. Sim. O raciocínio fica limitado. É verdade. Né? Então a Jetro chega, dá o conselho ali, né? Que é o amor, é o carinho, é a autoridade. Quando a gente fala de conselho, a gente fala de amor e autoridade. A autoridade, você não impõe autoridade. Você impõe o poder. A maioria das pessoas, elas têm dificuldade porque a gente não estuda isso nas igrejas. Diferença de poder e autoridade. Exato. Não estuda. É verdade. O poder é imposto. A autoridade é constrangimento. Por que você obedece o ID de Jesus? Ele te obrigou? A gente se sente constrangido. É constrangimento. Na verdade, é uma dor que a gente carrega no peito. Uhum. O apóstolo Paulo falava assim, eu sinto dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. E ele deixava se desgastar. Jesus falou isso. Que isso, Pedro? Você tá achando que vocês vão me livrar de Roma? Você tá sonhando, tadinho, né? Se eu quisesse, tinha legiões de anjos aqui, mas eu vim para isso. Esse era o propósito, né? Então, quando o Jetro coloca o conselho, as pessoas hoje não têm conselheiros mais, hein? Não têm amizade mais. Uhum. As pessoas se afastaram muitas umas das outras por causa das frustrações. Uhum. Nós somos fracos. Quando a pessoa não tem um pai presente, consequentemente, ele não vai ter uma mãe presente. Por quê? Porque a mãe vai ter que sair para ganhar a vida sozinha. Exato. Ele vai ficar abandonado. Então, ele vai faltar isso na vida dele, que é a segurança. Uhum. E é ser amado. Não é só ser amado, é sentir-se amado.
É diferente. É verdade. Porque os pais amam os filhos, mas às vezes os filhos não se sentem amados. Aham, Por exemplo, Deus ama todas as pessoas, mas muitas pessoas não se sentem amadas por Deus. aham. É completamente diferente, são duas situações diferentes. Uhum. Então, quando o pai e a mãe estão junto com os filhos, nós temos o lar, aquele ambiente espiritual de refúgio, Sim. onde todo mundo é protegido, guardado e sarado. Aham. E as crianças crescem sadias, elas vão se aconselhar com esses pais. Maravilha. Então, acho que partindo agora já para as ponderações finais, eu entendi nessa última fala e nas outras que bons conselhos são aqueles que vêm com autoridade e com amor. Né? Ele vem de uma posição de autoridade e amor. E o senhor trouxe também para essa temática do lar, e eu não consigo enxergar na história da humanidade duas instituições que tenham gerado mais capital moral para a sociedade do que a igreja e a família. Capital moral, ambiente onde a gente se sente amado, onde a gente está debaixo de autoridade, onde a gente pode buscar conselhos em amor, né? Eu acredito que não existem outras duas instituições mais importantes na história da humanidade para gerar esse capital moral para a sociedade do que a igreja e a família. Famílias estruturadas, biblicamente orientadas. Outra ponderação também que eu aprendi nessa conversa de hoje é que talvez em Jétro nós temos o desfecho de toda aquela pirotecnia do Êxodo. Porque nós vemos ali um faraó que diz não conhecer a Deus, e nos Sinais Maravilhas nós temos Deus se fazendo conhecido. Uhum. Né? E Deus diz para Moisés, faraó, eu endurecerei o coração de Faraó e farei o meu nome conhecido por Faraó e por todos os habitantes da terra. E quando Jétro se aproxima de Moisés, aquela fala dele parece que fecha, né? Igual eu falei pro senhor, aquela para mim é a cerejinha do bolo. Quando ele oferece ali holocaustos e ele vai dizer para Moisés, né? Contou Moisés ao seu sogro tudo que o Senhor havia feito a Faraó os egípcios e por amor a Israel e todo o trabalho que passaram no Egito como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jétro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando das mãos dos egípcios, e disse: Bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou esse povo debaixo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então aqui parece que a gente vê o desfecho, né? Deus se fazendo conhecido através dos sinais, que a gente chama de 10 pragas, né? Mas a Bíblia não fala pragas em lugar nenhum, fala sinais. Não fala pragas. E é Deus se fazendo conhecido, e a gente vê, parece que ele fecha, né, esse epílogo com a frase de Jétro dizendo: agora eu sei que Deus é maior que todos os outros deuses. E o que a gente tem ali é uma guerra de deuses, né? É o Deus eu sou contra os deuses do Egito, né? Que a gente vê. E eu achei isso muito interessante. E uma coisa também que eu acho que é digna de nota. Hoje a gente, graças a Deus, nós somos mal acostumados. Porque nós temos a revelação de Deus escrita, a revelação especial, ela está aqui. A gente pode buscar. Mas na época de Moisés o povo não tinha. Se o povo quisesse saber da parte de Deus alguma coisa, eles precisavam consultar o profeta, né? Não tinha profecia escrita, não tinha Pentateuco, não tinha lei. E nós já vimos que talvez a pessoa está escutando essa nossa conversa, talvez a pessoa não seja nem cristã ainda, e ela pensa, tá, mas eu não tenho essas figuras. Eu venho de uma família disfuncional, eu não tenho uma comunidade de fé. Na palavra de Deus nós temos as palavras de sabedoria. Aqui nós temos a sabedoria encarnada, né? Nós temos livros de sabedoria mesmo, livros de sapienciais, que o gênero literário deles é livro de sabedoria. Mas nós encontramos sabedoria em cada uma dessas páginas desse livro, né? Então, se você procura um bom conselheiro, procure a palavra de Deus. Se você não a entende, procure homens de Deus que sejam fiéis a essa palavra para te explicar. Porque a vida cristã é isso, né? A vida cristã ela é vivida em comunidade.
A gente acha, às vezes, que o processo de santificação, ele é muito pessoal. Ele é, em certo grau, pessoal, mas ele também é comunitário, porque a palavra de Deus fala pra gente confessar os nossos pecados, para seguir a paz com todos e a santificação, né? Exatamente. Sem a qual ninguém verá Deus. Exatamente. Então, a santificação também é um processo comunitário, que é a comunidade de fé, a minha. É o meu irmão que, às vezes, me dá um conselho e vem em forma de uma exortação, em amor, né? Às vezes é um irmão que enxerga de forma mais clara que eu estou indo para um caminho que não é um caminho de vida, é um caminho de morte. Então, ele me chama e fala assim, Mateus, não vai por aí, não. Então, é importante. E a nossa revista ela vai finalizar falando de que a gente precisa também rejeitar os maus conselhos, né? Mas eu acho que a gente já falou sobre isso também, né? Quando a gente fala como reconhecer um bom conselho, automaticamente a gente exclui. O oposto já participa, né? Eu também acho muito válido deixar aqui, Mateus, registrado, que a questão do aconselhamento, existe uma questão no perfil de Jetro que ocasionou a situação, em que há um outro ponto também que nós não podemos perder o paralelo. Jetro tomou a iniciativa. Ele é a figura do sábio aqui, do homem sensato, do homem sensível à realidade e ao contexto. E ele toma a iniciativa para intervir em amor, para colaborar num resultado satisfatório. Mas, por outro lado também, como agora falou, Moisés ele poderia também solicitar, né? Ele não tivesse a clareza de saber fazer isso, mas a clareza de entender que ele precisava de ajuda e manifestar isso, que é onde eu quero chegar. Por quê? Porque Salomão nos ensina que para eu poder ficar mais sábio, eu tenho que andar com pessoas sábias. Então é uma iniciativa minha. Tiago nos ensina que se eu não tenho sabedoria, o que eu faço? Peça a Deus. Eu peço a Deus a sabedoria. Iniciativa minha. Tiago também exorta, buscai, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então a iniciativa parte de mim. Certo. Então eu pego o conselho de Paulo de examinar o meu interior, né, o meu raio-x, entender as minhas limitações e que eu preciso de ajuda, que isso não é vergonha, é virtude, né? Eu reconheço que eu preciso de alguém sábio que me instrua em uma decisão que eu tenho que tomar, ou num estilo de vida diferente que eu tenho que partir do princípio, ou até mesmo de chegar até a igreja, ou de viver na fé, né, entregar a minha vida a Cristo. Então, que não me falta essa sensibilidade de reconhecer que eu preciso. Quanto mais a gente busca, mais entendemos que não sabemos de nada. Então, que não nos falte a iniciativa de recorrer a este aconselhamento, que é o que vai nos prolongar, né, os nossos dias de alegria, os nossos resultados satisfatórios e, com certeza, promover de uma forma geral uma vida mais pacífica, mais amorosa, mais feliz, debaixo dos princípios de Deus. Amém. É tão importante isso que o pastor Cleusmar falou, a questão de reconhecer que precisa de conselho, né? Sim. Isso é humildade, né? A humildade, ela não é superestimar. A pessoa se superestima, porque quem acha que não precisa de conselho, ele está se superestimando. Está achando que talvez ele saiba todas as respostas que ele vai precisar. Né? Ou e também não é subestimar. Tem gente que acha que ser humilde é se subestimar. Né? Se subestimar. Eu não sou nada, ninguém gosta de mim, ninguém vai me falar nada, ninguém me preocupa comigo. Eu não dou conta. Então, subestimar é tanto errado quanto superestimar. Com certeza. Qual que é o equilíbrio disso? A humildade é ter noção real da sua significância. Não pensei de si mesmo além do que convém. Né? Nem a menos e nem a mais. Esse é o equilíbrio do raciocínio que o Espírito Santo nos dá, né? Sim. Eu sei aquele momento que eu preciso. Cheguei no momento que eu fui até onde eu consegui. Agora eu preciso de pegar um conselho. Com certeza. Né? Isso vai abrir muitas portas. Né? E a gente, no curso de noivo e de casais, que às vezes a gente ministra, muitas pessoas falam pra gente, nossa, se eu soubesse disso, se eu tivesse feito esse curso de noivos que tem aqui na nossa igreja, ela ministra, né? Antes do sim. Inclusive né? eu fiz, recomendo, tá? Noivos,
Se inscrevam no Antes do Sim, curso muito bom, vai evitar muito problema. Exatamente, esse é o testemunho. Precaução, né? A maioria das pessoas fala, nossa, se eu tivesse esse conselho antes, porque a gente tem a inteligência de aprender sozinho, mas a gente sofre muito. Você sofre muito aprendendo sozinho, você erra, né? E aquela dor vem, porque o erro traz consequência. Sim. E aí a pessoa aprende, esse é o inteligente. Ele aprende, ele erra e aprende, porque o tolo nem errando ele não aprende. Uhum. Ele erra e continua errando, é o tolo. O tolo é um eufemismo para a palavra idiota, né, no português. O tolo é muito bonito, o tolo, né? Tem gente que até não sabe o que é tolo, fala, nossa, tolo é bonito, né? Será que é ruim? Né? Então, o tolo, ele erra e não aprende, né? E o inteligente, ele erra e aprende. E o sábio, ele vê o erro e não precisa de errar. Eu já vi que deu errado para você. Então, para que eu vou colocar a mão lá no buraco também, se você já machucou a mão? Você é o sábio, aquele que observa bem, tem humildade de perguntar. Né? Isso é muito bom ver Moisés ter essa humildade de atender o conselho. Né? A humildade de atender o conselho. Nós não somos muito humildes para atender conselhos. É né? verdade. A pessoa te fala o conselho, você fala, legal, mudou nada. Ainda tem aquele outro problema ainda. Tem pessoas que chegam nos pastores, eles querem conselhos, mas é só da boca para fora. Porque se você der o conselho que não é o que ele quer, ele não escuta. Não é de Deus, não. Você tá entendendo? A pessoa vem te pegar um conselho. Não, pastor, eu queria conversar com você sobre um assunto que tá me afligindo. Aí você fala para ele isso. Pra você falar o que ela quer ouvir. Ela quer só confirmar, ela quer só justificar o comportamento que ela quer ter. Uhum. Ou usar o líder dela como bode expiatório. Transferir o peso da consequência de a maneira ele. mais pejorativa possível desse comportamento. Exato, isso acontece muito. Às vezes Entendeu? a pessoa, o que eu acredito que é um conselho sábio é aquele que te faz discernir biblicamente para você tomar suas decisões. Tem gente que não quer pedir conselho, quer que o outro tome a decisão para ela. Exatamente. Porque quando ela já vem pedir, ela certamente já sabe os riscos, já sabe aonde pode chegar naquela decisão. Entendeu? E como uma forma de lavar a sua consciência, ela transmite ao seu líder isso, na esperança de que ele dando um aval ou um verde para aquela situação, se der errado, a responsabilidade é dele. Eu te ouvi, agora me ajuda. Essa aí é a velha irresponsabilidade humana desde Gênesis. Né? Mas Deus levanta líderes de verdade, e o líder de verdade ele sabe discernir a situação e com certeza trazer a clareza de tudo, né? E a direção certa. Amém. E a palavra de Deus também diz que, nessa de se precaver de maus conselhos, que Deus frustra o conselho dos ímpios. Né? Então, que a gente possa ter esse discernimento também para discernir entre os espíritos, né? Que entra muito naquilo, de saber de quem a gente está tomando conselho. Nós estamos tomando conselho de uma pessoa que, antes de dar o conselho, o que Jetro fez? Ele reconheceu, além de todo o know-how que ele tinha já com Moisés, ele reconhece que Deus era superior a todos os outros deuses. E depois ele dá o conselho. Então, você está tomando conselho com quem? Com uma pessoa que é um homem temente a Deus ou com um ímpio? No próprio conselho de Jetro, ele diz isso para Moisés. Ele fala, olha, escolha aí homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Então, não é qualquer tipo de pessoa, porque esses aqui seriam os que julgariam as causas do povo. Exatamente. Esses seriam os conselheiros. E esses seriam os conselheiros do povo. Né? Os conselheiros do povo. Amados, considerações finais? Eu acho que ficou muito, muito leve a aula de hoje, né? Muito objetiva também, muito clara. Uma linguagem muito fácil de compreensão. Certo. E acredito que esse é o caminho mesmo, né? De buscar sempre a humildade. Para reconhecer o aconselhamento é necessário, indispensável para qualquer finalidade que nós estivermos buscando e jamais apartar de nós a santa palavra de Deus, né? Como diz o salmista, né? A nossa lâmpada para os pés, como luz para o caminho, né? Como também diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que nós não sejamos ignorantes, no sentido de não buscar os conselhos que precisamos buscar, e que nós sejamos, de fato, um coração
de carne, como Paulo diz, né? Um coração sensível e honesto. Eu acho que para quem busca o aconselhamento, ele precisa buscar com honestidade, com vontade de realmente acatar o bom conselho e tomar a iniciativa de, assim, colocar em prática. Porque um aconselhamento não atendido ou não correspondido em ações é totalmente perdido. Como aqui agora há pouco falou o nosso pastor Moisés, né? A pessoa que ela tá ali para pedir conselho, mas já com uma pré-definição no coração, é jogar a conversa fora. Então, que haja em nossa busca a honestidade de reconhecer, a humildade de ver que realmente precisa disso e fazer. Se eu quero realmente conselhos, eu preciso estar apto e disponível para, então, colocar em prática tudo aquilo que vier da parte de Deus através do meu líder, do meu pastor, e assim ser feliz, com certeza. Amém. Maravilha, que eu posso, para a gente finalizar também, lembrando de Jétro, né? É uma personalidade que se preocupa com o próximo, com o benefício do próximo, né? Com o bem-estar do próximo e cumpre o mandamento de Deus, né? Como você tinha falado, Mateus, a realização da santidade é na igreja, não é individual. Porque o mandamento do Senhor é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso resume todos os profetas e a lei, né? Então não tem como a pessoa se santificar, não estar realizando essa santificação servindo os irmãos. Isso, na verdade, ela cria algo na mente dela, né? Ela cria um ritual, uma separação que vai só amenizar o remorso dela e não tem frutos dignos de um coração arrependido, né? Verdade. Então, relembrando só o Jétro aqui, que ele estava preocupado com o próximo era bem próximo dele, né? E Jesus só falou isso, você não tem que salvar o mundo, você tem que cuidar do seu próximo. Que a maioria das pessoas que querem salvar o mundo não cuida nem dos seus pais. Verdade. Né? Na verdade, é um refúgio Começa dentro de casa, da né? infelicidade que tem no seu lar, né? E aí quer salvar o mundo. Jesus que salva o mundo, ninguém é capaz de salvar o mundo, né? Ainda bem que Jesus veio para salvar a todos. Então, é muito bom discutir os assuntos, né? Eu sei que vai passar um trimestre discutindo as lições. Né? Quem está nos assistindo acompanha os próximos, né? Com certeza vai ser muito edificado. Muito edificado. Muitos conselhos bons vai ter aqui. Muitos bons conselhos, exatamente. Maravilha. Para concluir, eu queria citar aqui a conclusão que consta na nossa revista. Todo conselho deve ser analisado à luz das Escrituras, em oração e na direção do Espírito Santo, desde a sua fonte até a tomada de decisão. Avaliar os impactos positivos e negativos do que ouvimos é uma decisão sábia, que pode evitar danos e prejuízos mais adiante. Amado irmão, querido amigo, se você chegou aqui até o final com a gente, eu espero que Deus possa trazer a sua vida, né, a bons conselhos, bons conselheiros, que você possa ser um canal de bênção, de bons conselhos na vida das pessoas, e que nós nunca nos cansemos de buscar conselhos sábios naquela que é a própria palavra da sabedoria, que é a palavra de Deus. Né? Aqui nós encontramos não uma boa história, mas a única história, aquela que importa, aquela que nos traz vida eterna, né? Então, se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Fique conosco durante mais esse trimestre. Muitos bons conselhos, como disse o pastor Moisés, muitos bons conselhos sairão aqui ainda dessa mesa. E fique com Deus, na paz do Senhor. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.